Olá, meus irmãos, privilégio estar aqui com você mais uma vez para a gente continuar essa conversa sobre igreja, sobre o que de fato é importante que a igreja faça ou seja. Você sabe muito bem que nós estamos estudando o livro Igrejas que Prevalecem, esse livro aqui, e com isso a gente está refletindo sobre princípios que são fundamentais para que a igreja seja relevante, para que de fato a sua voz seja ouvida, para que de fato a igreja trabalhe para o reino e não para ela mesma. E no dia de hoje, nesse estudo, eu e você vamos ver sobre mais um princípio. O princípio que vamos estudar hoje é sobre prática de perdão e aceitação. Prática de perdão e aceitação é o ponto que vamos considerar neste estudo de hoje. Seja muito bem-vindo e que Deus, desde já, minha oração é que Ele fale ao seu coração e que você, assim como eu também estou aqui motivado, estejamos de fato repensando a nossa igreja e buscando em Deus uma maneira mais correta de fazer, de agir, de ser igreja presbiteriana de Itaparica, aqui em Vila Velha. O texto básico para a nossa reflexão de hoje é o que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1. Diz assim: portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. Uma igreja relevante para o seu tempo, a igreja que dá certo para Deus, não que dá certo para popularidade aí, mas que dá certo para Deus, é aquela igreja onde as pessoas que estão nela, seus membros, seus frequentadores, praticam, não somente falam, mas vivem algo chamado aceitação e perdão. A gente não está querendo destacar aqui que tudo vale, que a pessoa pode chegar de qualquer maneira e assim ficar de qualquer maneira. Não é verdade isso. Tá? Todos são muito bem aceitos na igreja relevante, mas todos também são alvo do tratamento, da mudança que Deus quer fazer. Porque se fosse para ficar do mesmo jeito, se não houvesse nenhuma disciplina, se não houvesse nenhuma instrução, se não fosse preciso nenhuma mudança, a pessoa nem precisava entrar na igreja, podia ficar onde está, onde ela estava, não tinha problema. Mas vem para a igreja, é trazido para esse grupo de pessoas porque precisa de fato ser tratado. Agora, como que ela entra? Como que podemos facilitar? Então, é aí que entra o ponto de hoje, o fundamento de hoje. O princípio de hoje é aceitação e perdão. Inclusive, você sabe muito bem que a nossa igreja presbiteriana aqui de Itaparica, em Vila Velha, ela tem como lema, como palavras-chave da sua maneira de existir e de viver, 3 palavras: acolher, aperfeiçoar e desafiar. E então nós já estamos no caminho certo, pelo menos na placa nós já carregamos essa marca da aceitação. E eu tenho dito para todas as pessoas que aqui chegam, que se aproximam de nós, que nós não podemos colocar freios nela, nós não podemos de forma nenhuma colocar empecilhos, atrapalhar, fazer com que elas fiquem arredias para a gente. Pelo contrário, todos são bem-vindos. Não importa a orientação sexual, não importa as escolhas que fez até aqui. Se você quiser vir para cá, se você quiser fazer parte dessa igreja, você vai ser aceito. E aqui você vai ser desafiado a viver no Evangelho e para o Evangelho. E você vai aprender como é que isso acontece, como que isso pode acontecer, como é que isso pode se processar. Mas a marca da igreja que dá certo é isso. Ela não está pegada a níveis altos de religiosidade apenas, ou fica preocupada em fazer algo que está num manual que foi escrito há muito tempo. Ela está querendo de fato que pessoas, gente, seja bem recebida no seu meio. E creio que esse tema é um tema pacífico para nós aqui. Nós não temos praticado, até onde eu sei, como pastor da igreja há 5 anos, algo diferente disso. As pessoas têm sido bem atendidas aqui, elas têm sido bem acolhidas.
Até porque nós não podemos pegar as pessoas doentes e jogá-las ao lixo, descartá-las como se fosse uma mercadoria, algo que possa ser trocado. Só não fica aqui, não se sente bem neste lugar, quem de fato não quer transformação. Quem ouve o Evangelho, mas não abraça o Evangelho, não se entrega ao Evangelho, não se rende ao Evangelho, quem de fato não se rende a Cristo e a sua palavra. Porque ninguém foi rejeitado aqui porque era de tal família, porque veio de tal igreja, porque pensa assim sobre oração, sobre dons. Todo mundo aqui é bem recebido, todo mundo aqui é bem acolhido, e deve ser assim, porque isso é uma marca, como diz a pesquisa desse livro, de igrejas que estão marcando a geração, o tempo onde elas estão vivendo. O que nós devemos fazer quando alguém faz algo ruim, errado, prejudicial? Nós temos a Bíblia para nos orientar. Nós precisamos sim obedecer, cumprir o que diz Mateus capítulo 18, procurar a pessoa, tentar convencê-la de deixar aquele erro, de deixar aquela prática. Se ela não aceitar, chamar mais alguém para tentar convencê-la, porque nós queremos não é manter a aparência para os de fora, mas a vida nos que estão dentro. Saúde para aqueles que fazem parte do corpo. E se de tudo, depois de tentar de um jeito, de outro, a pessoa não quer de fato mudança, não quer transformação, e aí não resta outra alternativa do que explicar para ela que ela está caminhando um caminho diferente, que ela pode até frequentar aqui o local, ninguém vai impedir que ela entre no templo, mas que ela não faz parte da igreja se ela não vive os princípios que essa igreja defende. Acredito que esse equilíbrio entre aceitar, perdoar e incentivar que a pessoa cresça, desenvolva e mude, e seja transformada e aceite um padrão diferente, é algo assim que a gente tem que buscar sabedoria do alto. Não é simples, não é fácil, mas podemos olhar para erros que já cometemos e talvez erros que outros cometeram e já aprender com eles, né? Eu vou citar alguns erros que foram cometidos por outras igrejas para ficar mais tranquilo, né, a nossa conversa aqui. Eu poderia falar de alguma coisa da nossa história também, mas vamos pegar outros exemplos que eles vão ilustrar muito bem o que a gente está pensando. O autor lembra, no capítulo que nós estamos considerando, que quando ele era adolescente, a igreja que ele fazia parte excluía as pessoas, tirava do hall de membro e falava, você não pertence mais, excomungava as pessoas. Sabe por quê? Porque elas jogavam bola no domingo. Você já pensou nisso? Que coisa, que situação, onde se valoriza mais uma regra e está mais preocupado com a aparência do que com a vida em si. Outros foram disciplinados porque foram surpreendidos aí tomando um copo de cerveja. Olha que situação. Você sabe, falar que Cristo não fez nada naquela vida, desdenhar aquela vida, jogar aquela vida fora, porque ela está consumindo um negócio que você não concorda, ou que aquele grupo não concorda. E ele ainda defende aqui que, ao ver dele, aquelas práticas, aqueles costumes poderiam ter sido consertados se tivesse havido diálogo, conversa. O problema é que, talvez preocupado com a aparência da igreja, com o nome da igreja na sociedade, corremos o risco, às vezes, de ser muito duros, fechados e não praticar a aceitação, não praticar o perdão, que é uma marca forte da igreja, é uma marca muito forte da igreja de Jesus Cristo. Sabe um outro exemplo que ele cita também interessante? Que aconteceu no Rio Grande do Sul. Ele disse que uma pessoa foi afastada da igreja durante quase 30 anos por ter aceitado ser presidente de um clube de futebol. Ele já pensou que situação? Alguém nosso aqui é convidado para poder dirigir a Desportiva. A gente ia ter que orar muito por esse irmão, né? Porque a Desportiva não anda bem. Mas imagina, ele é convidado para essa responsabilidade. É dada a ele essa função e ao invés da igreja orar por ele e estar com ele, torcer por ele, até comprar a camisa da Desportiva, a gente pega e bota ele para fora e fala, não, você está fazendo coisa que não deve, está trabalhando no domingo,
e então você não serve para ser crente, não. Você não serve para ser membro da igreja. É um absurdo, não é? Eu sei, é um absurdo, mas já foi feito isso. Isso já aconteceu perto de nós. Eu tenho certeza que você já deve ter escutado uma história parecida com essa. E nós, graças a Deus, temos procurado evitar isso. Mas eu queria que você pensasse um pouquinho mais para dentro, mais para você, mais olhando no espelho. Se você pessoalmente pratica o perdão e a aceitação. Se você realmente aceita as pessoas um pouco diferente de você, afinal, igreja é um lugar parecido com rodoviária. Tem gente de todo lugar, de todo tipo, e com todas as pretensões, com várias as pretensões, mas sabemos que o caminho que a igreja aponta é um só, e isso é o mais importante. Mas a igreja é um lugar surtido, não é um lugar homogêneo. Nós temos gente de todas as categorias sociais, gente de todo tipo de formação ou falta dela, gente de todo tipo de etnia misturada. Isso, na minha opinião, torna a igreja um lugar sensacional, um lugar maravilhoso, um lugar que é, de fato, interessante demais. É gente pequena, é gente média, é gente grande, gente velha. É a igreja, isso é a igreja. Mas você, pessoalmente, olha bem para mim aqui agora. Você pratica na sua vida a aceitação? Aceita pessoas diferentes para poder crescer com elas e desafiá-las a viver o verdadeiro e genuíno evangelho? Você faz isso? Você perdoa? Com que frequência? Com que frequência? Outra marca da igreja relevante é o perdão. Do crente relevante é o perdão. Conheço pessoas que têm uma dificuldade tremenda em se perdoar. Fizeram uma besteira muito grande e, apesar de terem recebido perdão de quem está em volta, inclusive às vezes da igreja, ficam falando assim: ah, pastor, mas eu não me perdoo. Olha, meu irmão, preste bem atenção, se esse for o seu caso, você não pode ser assim. Você precisa parar e deixar de ser orgulhoso e ficar se colocando numa posição onde você é melhor do que Deus, porque Deus te perdoa, mas você não se perdoa. Então, o seu padrão é mais elevado. Significa que sua maneira de lidar com o negócio é mais sério, Deus é menos sério? Claro que não, eu sei que você não pensa assim, mas faz essa conta, perdoe-se se for o caso. Tem gente também que vive amargurada dentro da igreja porque alguém falou um negócio dela, ou ela acha que alguém falou, porque ela nunca foi lá perto daquela conversa para saber quem disse que foi. Ela não vai lá resolver. E ela vive mal por causa disso. Ela rejeita relacionamentos, ela se afasta de compromisso, ela evita envolvimentos porque ela fala: não, porque eu fui boazinha, eu fui bonzinho, eu tratei bem, a pessoa me distratou. Olha, perdoa. É marca de uma igreja relevante, uma igreja que prevalece, que sobressai e formada de membros assim, gente que perdoa, que olha para o outro e fala assim: ele errou, mas ele está perdoado. Eu não vou ficar carregando, eu não vou continuar carregando essa dor, esse incômodo, esse desprestígio, esse sentimento amargoso, de gosto ruim na boca e na alma. Eu vou deixar isso com Deus, a pessoa está perdoada. Eu perdoo. Faz isso, pratica o perdão. Igrejas que prevalecem são assim. Lamentavelmente, muitas igrejas ainda não vivem assim hoje, não tratam assim a sua membresia e seus membros não são assim. Elas não fazem nada para corrigir pecados também, para corrigir pecados verdadeiros, não esses imaginários, não esses que são apenas convenções culturais, mas precisamos, se é para poder olhar alguma coisa e tentar consertar, ao invés de ficar incomodado com a roupa que o outro está usando, nem você que está usando, é o outro, é a outra pessoa, pensar em você mesmo, na roupa que você veste. E tem alguns pecados que parece que eles são mais aceitos, né? E o autor cita aqui, eu acho interessante lembrar isso para você aqui nessa aula. Ele fala assim: olha, muita igreja não tem feito nada para corrigir, por exemplo, avarentos. Será que tem gente avarenta aqui me ouvindo agora? Você vai virar e falar assim: não, eu não sou avarento, minha casa tem tudo, meus filhos têm tudo. Será que é verdade isso? Uma boa maneira de começar essa conversa, que a gente vai abrir um parênteses pequenininho aqui agora,
mas de você começar essa reflexão sobre se você de fato é avarento ou não, é olhando para o seu compromisso com os dízimos e com as ofertas. Se você tenta achar argumentos pessoais, intelectuais, filosóficos, nunca são bíblicos, né? Para poder defender a ideia de que você pode dar o direcionamento que você quiser para o seu dízimo, para a sua oferta, olha, isso demonstra que você é uma pessoa que ainda controla as coisas, é avarento. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Igrejas, os membros não podem ser avarentos, a igreja também não pode ser avarenta. É uma maneira de ver se a igreja é avarenta ou não, não é pelo tamanho do seu prédio, não é pela iluminação que ela tem, pela condição que ela tem, pela turma que está ali no palco na hora do louvor, fazendo aquela bela música agradável aos nossos ouvidos, mas é onde que o seu dinheiro vai, aonde que ela investe. Ela de fato honra aqueles que estão trabalhando para o Evangelho. Eu tenho a grata satisfação de dizer que esta igreja tem aprendido a honrar cada vez mais aqueles que se dedicam ao Evangelho. Sempre foi uma igreja muito generosa com os pastores, até onde eu sei da história. Tem sido fiel comigo aqui como pastor, mas também tem sido fiel e generosa e preocupada com aqueles que estão fazendo a obra longe da gente. Às vezes perto, mas em locais diferentes. Só para te lembrar, vale a pena a gente colocar isso aqui como um fato de que nós temos trabalhado contra a avareza como Igreja Presbiteriana de Itaparica. Só nesse ano de 2021, nós tivemos o privilégio de poder fazer uma oferta de R$10.000 para uma construção de um templo lá no Nordeste. E que você, que é membro dessa igreja, sabe muito bem que não é nenhuma igreja presbiteriana, mas é uma igreja de Jesus, isso é o mais importante. Nós também abraçamos um projeto de plantação de igreja, que eu espero que a gente se envolva ainda mais, com presença, com oração e com dinheiro também. Nós também temos acompanhado alguns missionários que já foi feita aí uma conversa para poder ajustar isso de uma forma melhor, para que isso fique mais confortável e mais seguro para aqueles que a gente está acompanhando. Ou seja, temos trabalhado contra a avareza. Nosso bazar é missionário, nossa cantina é missionária. Quando os adolescentes se reúnem para poder vender alguma coisa aqui, é para missões. Então, nós temos lutado contra a avareza. Faça a mesma coisa, ore por isso e faça disso também uma bandeira da sua vida. Mas tem outros pecados que devem ser tratados e às vezes a gente preocupa com besteira. Eu vou só citá-los porque isso aqui não é o alvo do nosso estudo hoje. O que eu quero que você grave aqui, preste muita atenção, é que igrejas que se sobressaem, igrejas que prevalecem, que, são marcantes na sua época, é formada por gente que trabalha a questão da aceitação e do perdão, tá? Mas devemos lutar contra pecados. O pecado atrapalha aí. Pecado da maledicência, mentiroso. Tem gente que é mentirosa e acha que isso tudo bem. Tem gente que é viciado em trabalho. Ela fala assim, não, meu vício é trabalhar. E aí ela rouba tempo da família, rouba tempo dela com Deus, rouba tempo dela com ela mesma. E ela acha isso bonito. Não é bonito, é pecado. Às vezes tem gente que espanca outros aí, né? Espanca mulher, marido, caluniadores. Essas coisas não podem existir dentro da igreja, precisam ser tratadas. Ao invés de a gente ficar preocupado com o que o outro veste ou deixou de vestir, com o que o outro bebe ou deixou de beber. É simples, meus irmãos, não é complicado. Não é algo assim tão difícil de entender, mas é algo importante e difícil às vezes da gente viver. Chegando ao final desse nosso estudo, obrigado já pela sua atenção e eu quero citar uma frase que eu achei muito importante. É melhor pecar pelo excesso de amor do que pela falta dele. Vamos exercitar a aceitação. Vamos nos envolver. Vamos envolver com as pessoas, com outras pessoas, com gente. Porque olha aqui para mim, preste atenção. Se você fala que pratica a aceitação e o perdão, mas não convive com as pessoas, olha, você está de brincadeira. Você só pode estar zoando, né? Não tem como você praticar perdão e aceitação sem se envolver com seus irmãos. Você precisa se envolver. Por isso que é importante você, além de frequentar os cultos de domingo, você está num grupo pequeno, num grupo de relacionamento, uma célula, para que você
conviva, cresça, pessoas cresçam através da sua experiência também, e ali você de fato pratique aceitação e perdão. Acredito ainda que a igreja é um lugar particular, um lugar especial nesse mundo. E se a pessoa aqui dentro não encontrar um lugar de graça, de amor, de aceitação, de perdão, ela vai ter que sair daqui e procurar outro lugar. Mas o lugar certo é aqui, é na igreja. E eu diria mais, é também na nossa igreja, na igreja que você é e que eu sou. Se ela não encontrar esse ambiente gracioso, amoroso aqui, onde que ela vai procurar? Onde que ela vai encontrar? Num grupo de drogados, num parceiro aí de maconha, num grupo de pessoas do trabalho que tem a moral toda bagunçada, ilícita, que vive pelos prazeres da carne. Nós vamos deixar que as pessoas encontrem lá um ambiente de acolhimento e de perdão, sendo que esse é o nosso papel? Eu tenho certeza que você não quer que isto aconteça. Por isso que igrejas que prevalecem são igrejas que praticam a aceitação e o perdão, e militam e lutam contra tudo que possa atrapalhar esse tipo de envolvimento das pessoas com ela. Ela trabalha contra racismo, ela é contra o individualismo exacerbado, uma sede absurda pelo dinheiro. A gente luta contra, porque a gente sabe que essas coisas atrapalham a aceitação e o perdão. E como sempre, a gente termina fazendo algumas perguntas que são sugeridas para nós aqui em cada capítulo. Biblicamente, você pode excluir da igreja uma pessoa que se arrependeu publicamente de seu pecado? O que você acha? Escreve aqui no chat, fala pra gente, dá aí a sua opinião e a gente vai conversando a respeito disso e amadurecendo os nossos conceitos. Uma outra pergunta. Você pode responder convictamente que tanto suas ações quanto as da sua igreja em relação às pessoas estão fundamentadas na misericórdia e no perdão? E aí, o que você acha? Você concorda comigo? Acredita naquilo que eu falei? Está de acordo com o que eu afirmei durante toda essa aula? Que a nossa igreja e que você também é uma pessoa que aceita, que usa de misericórdia e que perdoa? Não tem problema você discordar, não. Escreve aí ou escreve para a gente em particular e a gente vai amadurecendo as nossas ideias. Outra pergunta. Qual é a diferença de um pecado que vem a público e um pecado oculto, na sua opinião? O que você acha? Existe diferença? E existem tipos de pecado na Bíblia? Qual que é a sua opinião? Escreve aí, dependendo do que a gente conversar aqui no chat, a gente grava um outro vídeo para poder falar sobre o que foi fomentado ali, se houver dificuldade, dúvidas, e aí a gente coloca no grupo da igreja e você tem aí um material a mais. Tá bom? Vamos orar por essa aula. Obrigado pela sua atenção. Mais uma vez, vamos pedir a Deus algumas coisas. Senhor, eu peço a Ti que em nome do Senhor Jesus, o nosso amor, o amor desta igreja, o amor de cada membro dessa igreja seja grande e seja forte. Seja grande e seja forte, para que a gente consiga acolher e consiga perdoar aqueles que nos ferem, que diferem da gente em alguma opinião e que às vezes até trabalham contra nós. Mas cremos que precisamos disso, a exemplo do Senhor, ter um grande amor, um amor muito forte. Peço ainda, meu Deus, que o nosso tratamento a respeito de todas essas situações seja lúcido, seja claro e também seja rápido, para que problemas, dificuldades, pecados que fazem tanto mal para a pessoa e fazem mal para a família não se perpetuem, não criem raiz, não se tornem algo costumeiro na vida dos membros dessa igreja. E ainda peço, meu Deus, que o Senhor mande sobre nós um quebrantamento que alcance a todos e alcance todos os lugares da nossa existência, cada repartição do nosso coração. Peço que seja assim, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo encontro aqui, sempre às quartas-feiras, 20 horas, tem um vídeo novo, uma aula nova
e a sua participação tem sido muito importante. Desde já nós agradecemos e até o nosso próximo encontro.